Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de Introdução à Depressão e à Graça. Este curso é trazido a você pela Escola Charles Spurgeon e tem como objetivo dar uma visão geral sobre pessoas na Palavra de Deus que enfrentaram situações de melancolia ou de tristeza excessiva ou de depressão, nomes diferentes que têm sido dado ao longo dos séculos para o mesmo sofrimento, a mesma situação que algumas pessoas passam em angústia diante de alguma situação difícil da vida. E todas essas histórias elas podem ser encontradas em meu livro, que se chama Depressão e Graça, foi editado e lançado pela editora Fiel e você pode encontrar no site da editora. Nosso objetivo nessa videoaula é tratar um pouco sobre um episódio que aconteceu na vida de Pedro. E o título que eu quero dar para vocês nesta videoaula é Quando a Distância de Deus nos faz amargar. E o verso-chave é Lucas 22, versículo 6, que diz: Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Muitas pessoas passam pela experiência que Pedro passou. Muitas pessoas experimentam o sofrimento e a angústia que Pedro experimentou. E a palavra de Deus registra por si só vários casos de pessoas que também sofreram assim e que, por mais que tentaram solucionar o problema de certas maneiras, não conseguiram, porque só há uma maneira de ser solucionada esta situação causada por sofrimento consequente de pecado, de distanciamento do Senhor. E muitas pessoas passam por essa experiência que Lucas registra aqui no seu evangelho, como se essa experiência não escondesse por trás de si um quadro de alguém que se entristeceu profundamente de um modo agradável ao Senhor. É como eu coloco no início do capítulo do livro. No mesmo texto, ou no mesmo contexto em que essa história acontece, nós encontramos outra história, que é a história de Judas Iscariotes. Já na história de Judas Iscariotes, nós não encontramos o mesmo sentimento de tristeza e de amargura diante de uma atitude que é bastante semelhante à de Pedro, que também agiu traiçoeiramente, mas que agora age arrependidamente diante do pecado que cometeu. A tristeza de Pedro, ela agradou a Deus, porque ela estava relacionada a um arrependimento sincero, por causa de um pecado que ele cometeu. Já a tristeza ou o remorso, o sentimento que envolveu o coração de Judas Iscariotes, este não agradou o Senhor, justamente porque foi cometido e não houve arrependimento, não é? Não agradou ao Senhor porque aquele pecado não resultou em nenhum arrependimento. Eu quero te convidar para a leitura do texto bíblico em que essa história aparece, para que juntos possamos lê-la e analisá-la e refletir sobre aquela situação. O texto se encontra em Lucas, no capítulo 22, dos versos 54 até os 62, onde lemos assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, eu não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, dizendo: Homem, eu não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, eu não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22, 54 até o 62. Essa é a experiência de quando a gente passa a seguir o nosso Salvador de longe. É quando o ser humano insiste em ficar ou permanecer distante de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro seguia Jesus de longe, longe o suficiente para que ele pudesse se sentir confortável negando a Jesus. Para ele estava tranquilo, estava de boa ele negar a Cristo,
naquela situação. Mesmo distante, ele conseguia ficar tranquilo e lidar bem com aquela situação, mesmo que antes ele tivesse jurado a Jesus que ele morreria do lado de Jesus se necessário fosse, não é? E que nada o afastaria do Senhor. Só que na hora da provação, ele não pensou duas vezes. A hora que ele viu aquilo que aconteceria com Jesus, logo após alguns momentos, como Jesus sofreria e apanharia e seria crucificado, com certeza, porque Pedro estava no meio daquelas pessoas que depois, horas depois, gritariam: crucifica-o, crucifica-o. É bem provável que Pedro já estava ali ouvindo algumas dessas palavras ou alguma dessas intenções do povo com relação à morte de Cristo Jesus. E é por isso que para ele foi mais confortável negar a Cristo. Só que Pedro amava Jesus. E o olhar de Jesus para Pedro, colocado em Pedro, fez com que o coração de Pedro se despedaçasse diante do engano que ele tinha cometido. O texto diz: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O choro amargo se deu por conta de um olhar que foi lançado sobre Pedro após ele ter negado a Cristo, após ele ter pecado contra o Senhor. Quando a gente segue a Jesus de longe, como é que fica o nosso coração? O nosso coração fica mais à vontade para pecar. Quando a gente está seguindo o Senhor de longe, a gente se sente tranquilo para poder fazer coisas que perto nós não faríamos, ou pelo menos pensaríamos algumas vezes antes de fazer. E a gente acaba se tornando cada vez mais insensível ao pecado. A gente já não sente mais o que a gente pratica. É como se o pecado já, enfim, fizesse parte da nossa vida, e é como se Jesus não fizesse mais parte da nossa vida. E aquele sentimento amargo que antes nós tínhamos pelo pecado, a estranheza que sentíamos pelo pecado, parece que agora nós já não sentimos mais. Se existe tristeza no nosso coração quando o pecado é cometido, isso é sinal da presença do Espírito Santo na sua e na minha vida. Ou, como no caso de Pedro, pela palavra ou o verbo de Deus, de alguma maneira tocar na nossa alma quando nós fazemos algo que o entristece. O olhar de Jesus sobre Pedro quebrou o coração de Pedro, fez com que ele se lembrasse do pecado e fez com que essa lembrança enchesse o coração dele da mais profunda tristeza. E a ciência também de que ele não poderia executar aquilo que prometeu a Cristo que executaria. Ele estava a ver Cristo em sofrimento, ciente de tudo o que Jesus passaria e certo de que ele não teria nada que pudesse fazer para mudar aquilo lá. Pedro estava distante do Senhor. Logo, algumas horas se passariam e Pedro veria todo aquele cenário se desenrolar diante dos seus olhos. Embora depois de um tempo ele já também não estaria mais ali, estaria distante, apenas ciente de tudo que estaria acontecendo, mas agora já muito distante dali. Pedro foi chorar, e o choro amargo se deu por conta de uma lembrança, de um coração exposto ao contato de Cristo Jesus. E isso fez com que ele se lembrasse do amor do Pai em Cristo Jesus, pela vida dele. E a maneira como esse amor estava ali comprovadamente se ofertando, se oferecendo por ele, enquanto ele estava negando o amor. E isso quebrou o coração dele. Isso fez com que ele se recordasse também de como as palavras de Cristo, não é? Elas cobriam os pecados das pessoas, e como ele perdoava as pessoas, e como ele tornava estas pessoas discípulas suas, para que as suas vidas fossem outras. E a vida dele mesmo havia sido transformada, mas agora estava ele ali, negando tudo por razões que a gente desconhece. Ou talvez que a gente desconfia, porque o coração dele não é muito diferente do que o nosso. O choro veio e continuaria a vir se o arrependimento não chegasse na vida de Pedro. E é o arrependimento que nos leva ao perdão. E é o perdão de Deus que nos leva à paz. E é a paz que acaba com o nosso choro. Sempre que nós tememos mais aos homens do que a Deus, a gente vai acabar caindo numa situação que poderá nos levar para a depressão.
Pedro teve mais medo das pessoas do que de Deus. Pedro teve mais preocupação com o que as pessoas daquela região, daquela situação ali em Jerusalém pensariam dele do que com o que Deus estava pensando dele. Para Pedro, pouco deveria importar o que as pessoas estavam falando ou deixando de falar, achando ou deixando de achar sobre ele. Para ele, o mais importante deveria ser sempre Deus. Mas Pedro, a partir do momento em que cede a essa tentação barata e estúpida de temer mais aos homens do que Deus, ele é conduzido para um cenário de tristeza, de amargura, de chateação, como nunca antes, talvez, em sua vida ele tivesse experimentado. E ao achar que a consequência do que os homens poderiam fazer com ele poderia ser pior do que o que o próprio Deus poderia realizar com a alma dele, Pedro comete essa loucura que acabou levando ele a lágrimas depois. E é normal que a gente fique triste por conta dos nossos pecados. Às vezes é normal que a gente fique dias tristes por conta do nosso pecado. Mas a gente não vai ficar o resto da nossa vida se lamentando por algo que já foi apagado e perdoado por Deus. Mas a gente vai ficar para o resto da nossa vida se lembrando. A gente também poderá ficar se lamentando por aquilo que um dia cometemos e que poderíamos não ter cometido. Assim como a palavra mesmo diz, há tempo de nos entristecermos e também há tempo para nos vermos libertos da tristeza do pecado cometido, perdoado e abandonado. Pedro deveria ter se lembrado daquelas palavras lá em Mateus, capítulo 10, verso 28, onde lemos assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, perceba você, havia uma exortação com relação ao temor dos homens, mas ele não deu bola a isso. O mesmo Pedro que foi exortado para olhar para Cristo, o mesmo Pedro que foi exortado para seguir a Cristo, não tirar os olhos de Cristo, é o mesmo Pedro que lá na sua epístola, isso é muito curioso, ele também exortou as suas ovelhas, aqueles que receberiam a sua carta, a não tirarem os olhos de Cristo, porque ele havia aprendido a lição. Ele aprendeu que aquilo que ele cometeu não deveria ser repetido por aqueles que viessem a ler a sua epístola. Por isso que lá em 2 de Pedro, no capítulo 1, versículos 5 a 7, nós lemos assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Esse é o primeiro capítulo da segunda epístola de Pedro que foi escrita. E segundo o médico e pastor britânico Dr. Martin Lloyd-Jones, para tratar de mais uma causa da depressão espiritual, ele coloca da seguinte maneira, retratando, tentando comentar pelo menos justamente essas palavras de Pedro. Eu gostaria de expor a vocês aqui o comentário dele, não é? Sobre como ele, sendo médico, Dr. Martin Lloyd-Jones, que veio a ser pastor na Inglaterra após a sua conversão e foi um dos maiores pregadores do século XX, de como ele olha para isso tentando enxergar a própria maneira como Pedro lidou com aquela situação. Então preste atenção nas suas impressionantes palavras. De fato, o seu objetivo ao escrever a carta era tratar desse problema. Ele escreve para animar pessoas que estavam desanimadas, e desanimadas a tal ponto que estavam quase duvidando da fé que tinham aceito. Isso é algo que pode surgir como um perigo muito real neste estado de depressão espiritual. E se a condição persiste e continua, invariavelmente leva a dúvidas e incertezas, e a uma tendência de olhar para trás, para a vida da qual fomos libertos. Felizmente, o apóstolo nos dá uma descrição muito exata deste problema. Ele nos conta diretamente uma série de coisas a respeito das pessoas a quem está escrevendo. Por exemplo, após fazer sua exortação, ele diz no versículo 8: porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: se estas coisas existirem em vós, farão de vós o que não são no momento.
ou seja, farão com que não sejam ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, implicando que a condição deles era ociosa e estéril. Mas não é só isso. Ele diz que eles eram cegos, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Na verdade, há uma insinuação de que eles estavam tropeçando, pois ele lhes diz que se fizessem essas coisas, nunca jamais tropeçariam. E não só isso, mas se fizessem essas coisas, tornariam cada vez mais firme a sua vocação. É claro que eles não tinham muita certeza a respeito dessas coisas na ocasião em que o apóstolo lhes escreveu. Não há dúvida de que eles eram cristãos. Precisamos repetir isso porque há pessoas que têm noções falsas e sem base nas Escrituras, as quais julgam que alguém que se enquadra nos termos em que o apóstolo Pedro descreve, estas pessoas não podem realmente ser um cristão. Mas, obviamente, essas pessoas eram cristãs, ou ele não estaria escrevendo para elas. Muitas pessoas têm uma ideia errônea do cristão como alguém que está sempre vivendo no topo da montanha, acima das circunstâncias, e há alguns que pensam que se alguém não está lá o tempo todo não é realmente um cristão. Tal ideia sobre o cristão não tem qualquer fundamento nas Escrituras. Essas pessoas eram cristãs, mas estavam infelizes, vivendo uma vida ineficaz, que parecia não levar a lugar algum, e não estavam ajudando outras pessoas. Não só isso, mas não eram muito produtivas no tocante às suas próprias vidas, e sua fé não lhes dava alegria, gozo nem segurança. Eram ociosas e estéreis. Essas palavras realmente as descrevem. Ineficazes para ajudar os outros, com falta de conhecimento e compreensão, elas não estão crescendo no conhecimento do Senhor. Aqui está disponível esse tremendo conhecimento e compreensão, mas não os possuem, não têm crescido neles, são estéreis nesse sentido. Na verdade, apesar de não haver dúvidas quanto ao fato de serem cristãs, estas pessoas parecem ter muito pouco que demonstrasse isso, e também parecem não compreender o significado da sua conversão. Parecem ter esquecido o fato de que foram purificadas de seus pecados de outrora e estão vivendo como se isso não tivesse acontecido. Agora, todas essas coisas invariavelmente caminhavam juntas. Quando há uma falta de entendimento e de produtividade nesse aspecto da compreensão, vocês sempre encontrarão um fracasso correspondente na vida, tanto no que se refere à sua própria santidade, como também à sua utilidade e valor para outras pessoas. Essas palavras são impressionantes e elas descrevem justamente o pensamento que Lloyd Jones tinha sobre a depressão, aplicando esse seu ponto de vista clínico e médico e também pastoral àquilo que Pedro descreve em sua epístola. O ponto para o qual Lloyd Jones quis apontar deve ser tratado com bastante atenção por todos nós, com responsabilidade e com carinho. Ou seja, há muitos entre os cristãos que consideram que a depressão seja fruto de um demônio na vida da pessoa, ou enquanto outros dizem que é pecado ou só pecado. Tanto um quanto o outro estão errados e caem no absurdo do exagero. Não que pecados não levem à depressão ou que possessão demoníaca não possa levar à depressão. Ambos os casos levam à depressão e nós encontramos exemplos bíblicos para eles, mas dizemos que toda a depressão é por conta de pecado e toda a depressão é por conta de demônio é um exagero absurdo. A gente também não pode se esquecer de que a depressão é algo que pode vir por causas físicas também, mas ainda que essa não venha por causas físicas, ela tem o potencial de transformar-se em problemas físicos, que devem ser tratados por pessoa da área da nossa física ou da nossa fisiologia, e não apenas por conselheiros bíblicos e espirituais, principalmente quando essa depressão já começar a afetar o seu corpo, a sua fisicalidade, não é? A sua estrutura física. E eu sei que muitas pessoas têm dificuldade nessa área e acreditam que questões voltadas à depressão devem sempre ser tratadas por pastores, mas isso é um exagero. E isso é um erro cometido por cristãos do nosso tempo e que tem sido trazido a nós já há bastante tempo, principalmente por cristãos em meados do século XX que acreditavam que problemas físicos deveriam ser tratados apenas com oração. E mesmo que se você ficasse doente, que você não deveria procurar um médico, nem mesmo um remédio, porque você deveria acreditar que Deus é suficiente, que a oração é suficiente e que o poder de Deus é suficiente para te curar.
E algo muito semelhante é dito hoje por alguns, não todos, mas uma minoria, mas eles existem, de conselheiros bíblicos que afirmam que depressão é algo que só deve ser tratado por pastor ou por algum conselheiro bíblico espiritual, e que aqueles que procuram algum profissional da psique humana estão em pecado, porque problemas psíquicos devem ser tratados apenas por conselheiros bíblicos que fizeram o curso N ou M ou YZ, ou ainda estão estudando num determinado seminário. Isso é um exagero. E esse exagero tem levado não poucas pessoas ao suicídio. Nós sabemos disso. Não faz muito tempo que uma pessoa que recebeu um treinamento num desses cursos, não é, que acreditam que toda depressão é pecado e que uma pessoa em depressão não deve procurar um clínico, não deve procurar um médico, não deve procurar um psiquiatra, um psicólogo. E uma dessas pessoas que fez um curso sobre aconselhamento numa dessas instituições, e ela mesma, acreditando em tudo aquilo que ela aprendeu, ela levou para a sua própria vida esse erro, esse exagero, esse absurdo. E ele, enfim, ele, professor de seminário, pastor de uma igreja local, ele chegando de um final de um culto, ele já lutando com a depressão há muito tempo, e ele não vendo cura para aquilo, e ele já tendo procurado confessar todos os seus pecados, ele não encontrando mais onde, nem porquê, porque ele via que a coisa estava cada vez pior e aparentemente não era espiritual, mas era física, era uma coisa que ele não conseguia entender, e isso já trazendo algumas alucinações, algumas palavras, alguns pensamentos, algumas atitudes que não eram lógicas e nem comuns dele. Ele chegou depois de um culto feliz com a família em casa, foram conversar, teve uma leve discussãozinha com a esposa, aí de repente ele desaparece. E aí quando a mãe pede para uma das filhas irem procurar, ele está pendurado na garagem da casa com uma corda no pescoço, ele havia tirado a própria vida. Quando você estuda a depressão e você vê a que ponto essa doença, essa enfermidade mental pode levar o ser humano, você entende o que aconteceu com esse pastor, que não é o único caso. Pregando em vários lugares, eu já ouvi vários casos de pessoas semelhantes. Casos de senhoras que tomaram veneno de rato, senhoras que serviram na igreja, mulheres de Deus, mulheres de oração durante muito tempo, mas que em algum momento ficaram enfermas na sua mente, entraram em depressão e aí tentaram procurar uma cura, mas não acharam. Tentaram procurar uma resposta na igreja e só recebeu conselhos absurdos, não é? E aí o que aconteceu? Ela tirou a própria vida, e como esse pastor tirou a sua própria vida também. Esse pastor procurou um tratamento profissional? Lógico que não. E por que ele não procurou o tratamento de um profissional para ajudá-lo na sua depressão? Porque ele aprendeu no seminário ou no curso tal que depressão se trata com a Bíblia e só com a Bíblia. Para mim, o que matou esse pastor não foram as mãos dele, que penduraram e amarraram aquela corda, mas foram os professores que ensinaram para ele a lidar da maneira como ele acabou lidando com essa questão. Aqueles que ensinaram que ele não deveria procurar, assim como muitos no passado também morreram, porque não foram procurar um médico, não foram procurar um remédio, porque acreditaram que tal e tal doença não vai no médico. Não toma tal remédio, porque isso pode te matar. Isso com relação a doenças no passado. Hoje falam a mesma coisa com relação a coisas psíquicas, com relação a coisas da nossa mente, com coisas da nossa alma, como se ela fosse isenta ou separada das questões fisiológicas ou físicas, como se fosse uma coisa totalmente à parte, não procurando compreender a unidade essencial que os autores do Antigo Testamento dão àquilo que nós chamamos de corpo, alma e espírito. Você não tem como separar essas três coisas. Você não pode separar essas três coisas. A tendência em dicotomizar ou tricotomizar ou particionar o ser humano entre alma e espírito e corpo e alma e espírito, ou parte material, todas essas tentativas, elas são uma tentativa boba ou pueril, porque a palavra de Deus não lida conosco dessa maneira. Muito pelo contrário, a palavra enxerga em nós uma unidade essencial, de modo que, quando nós encontrarmos um problema espiritual, é óbvio que nós o trataremos espiritualmente. Um pecado nunca deve ser tratado por um cardiologista. Um pecado nunca deve ser tratado por um fonoaudiólogo. Um pecado é tratado com o Senhor, com a palavra do Senhor e com aqueles que o Senhor possa nos oferecer para nos ajudar e aconselhar. Mas quando algo afeta o nosso corpo, os nossos neurônios, a nossa forma de pensar, de reagir, de olhar para a situação, e essas coisas não são tão somente pecado ou facilmente perceptivas como pecaminosas,
essas pessoas precisam procurar profissionais da área da saúde, a menos que elas queiram entregar-se à doença, permitindo com que a doença afete a sua mente, afete a sua maneira de pensar, a ponto de trazer tamanhas alucinações que levem essas pessoas a terem atitudes como essas que esse pastor teve e essa outra senhora teve também. Eu duvido que o pastor que se enforcou tinha noção do que ele estava fazendo. Assim como eu duvido que aquela senhora que tomou o veneno de rato sabia do que ela estava fazendo. Mas eu creio que a depressão dessas duas pessoas, porque não foram tratadas, porque eles tiveram pessoas que ensinaram eles de modo errado sobre lidar com essa situação, que a depressão levou a essas duas pessoas a um estado mental de tamanho descontrole que eles chegaram a ponto de tirar a própria vida, creio eu, sem ter noção do que estavam fazendo. Estavam doentes mentalmente falando. Quando tratada com exageros, a depressão corre um sério risco de levar a pessoa que sofre com ela a tirar a própria vida, além de olhar com dúvidas para o passado, especialmente para a vida de antes de você ter entregado sua vida a Cristo Jesus. Se você é alguém que está a lutar contra a depressão, não deixe que essa situação leve você a duvidar da sua conversão, a duvidar se você é crente mesmo ou não, se o Espírito Santo está em você ou não, ou se aquilo que estão dizendo para você não tem algum outro pecado escondido. Aí você fala, mas eu já confessei tudo, diante de Deus não tem, mas eu não consigo, então Senhor, me mostra o que eu estou fazendo. Se alguém chegar para você e dizer não tem, pode fuçar que você vai achar algum outro pecado escondido, ouça essas palavras que eu estou trazendo para você. A depressão, ela carrega consigo uma série de mentiras, inclusive sobre você mesmo. E você precisa aprender a lutar contra essas mentiras que são trazidas, inclusive, pela depressão e algumas vezes por pessoas que queiram te aconselhar quando você está a lutar contra a depressão. E se você insistir em lutar sozinho contra a depressão, certamente você vai entrar num caminho de infelicidade. A depressão ou a solidão que te leva para a depressão acaba levando você à ineficácia, a fraqueza, a tristeza, a solidão e, por fim, até mesmo a morte. O tom de Pedro, no restante da epístola dele, naquele trechinho que eu li há pouco com vocês, acabou levando, ou acaba nos levando, à compreensão de que havia uma vida em comunidade que deveria ser vivida. Haviam outras pessoas que precisariam ser encontradas, curadas, tocadas, exortadas, pessoas que precisariam receber um suporte. Ou seja, nós podemos continuar a ser produtivos e usados por Deus todas as vezes em que nós entrarmos numa situação assim. Uma lição que nós precisamos aprender com Pedro é que no dia a dia nós sempre precisaremos aprender a lutar contra o nosso pecado, a cuidar do nosso coração, a não nos esquecermos do quanto Deus nos ama e do quanto Ele insistentemente tem olhado para nós, mesmo que nós estejamos dando as costas para Ele ou negando o Filho dele como Pedro o negou. Cuide então de você, do seu coração, para que a sua distância de Deus não te leve para essa tristeza que pode dar fim à sua própria vida, como levou a vida de Judas Iscariotes. Cuide do seu coração, esteja sempre cheio do Espírito Santo, porque Ele então, na hora da sua maior tribulação, há de trazer para você o socorro e a graça que você tanto precisará para poder vencer toda essa situação. Que Deus te abençoe e te guarde. Nos vemos na próxima aula.